Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, mas eu vou ministrar o versículo 5. Algumas traduções trazem esse versículo como manso, mansidão. Outras traduções trazem esse significado como humildade. Diz a palavra de Deus, no versículo 1. Vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Agora eu vou repetir o verso 6, que diz assim: Bem-aventurado os humildes, porque herdarão a terra. A graça na vida prática significa que, para nossa salvação, nós não tivemos nenhuma participação. Nós não tivemos mérito nenhum para sermos salvos. E continuamos sem mérito nenhum. Mas na vida cristã, nós temos a graça do Senhor que nos conduz. Mas aliado a essa graça, nós temos a prática de boas obras. Significa dizer que para ser salvo, eu não tive que praticar boa obra, mas na vida do discípulo, a boa obra é consequência da fé que foi dada por Deus. A graça na vida prática é justamente isso, é conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade do homem. Não a responsabilidade do homem em conseguir algo para ser salvo, não a responsabilidade do homem em algo que só Deus poderia fazer, mas na responsabilidade do homem que recebe a graça da caminhada, e esse homem não pode refugar essa graça. Refugar essa graça é receber uma graça em vão. Então, Deus salva com a graça, e Deus permite você caminhar com a graça. Só que essa segunda graça da caminhada cristã, ela tem que ter uma resposta, a resposta de obediência. Essa obediência não vai trazer mérito nenhum para você, porque a graça ainda estará trabalhando na sua vida. Mas nós precisamos entender que nós temos uma vida prática para desenvolver. Nós temos uma vida cristã. Nós temos uma vida cristã. E o tema de hoje é a humildade. Eu tenho um objetivo ao falar sobre esse tema. Ao falar sobre humildade, nós temos o objetivo de que o nosso eu, que o nosso ego, seja transformado por meio do Evangelho. Como eu falei hoje de manhã, pare de procurar o ego do próximo e procure o seu próprio ego. Você sabe que, na maioria das vezes que a gente tenta identificar o pecado do outro, a gente não cuida do nosso. Então, assim, o desafio dessa série não é você ficar apontando, essa mensagem é para fulano, essa mensagem é para Beltrano. Geralmente os casais ficam um do outro aí, tá vendo aí, ó? Para você, não é? Não, é para você, tá vendo aí, mulher? Tá vendo aí, homem? Não, pare com isso. Aceite essa mensagem, vamos aceitar essa mensagem para nós. E quando a gente fala de ego, é muito difícil falar de ego, porque ego é uma coisa que está muito intrínseca. Pessoas, às vezes, que aparentam ter um ego muito aguçado, às vezes não têm.
E pessoas que têm uma aparência de humildade, às vezes, têm um ego muito aguçado. Então não tem como a gente, mensurar quem é o cara, a pessoa que tem um ego tão aguçado. Isso é uma coisa muito difícil de se auferir. É claro que tem atitudes que demonstram isso, mas ao mesmo tempo isso é muito enganoso. E o objetivo é que cada um de nós venhamos nos encaixar na palavra de Deus. A palavra de Deus não tem que se encaixar a nós. E eu tenho um objetivo ao final dessa mensagem: como nós vamos alcançar uma visão transformada do nosso próprio eu? Através do Evangelho de Jesus Cristo. Mas vamos desenvolver isso? Mansidão ou humildade é o oposto de estar fora de controle. Quando o texto fala de mansidão ou humildade, ele está colocando aqui um oposto de estar fora de controle. Ser manso ou ser humilde não é fraqueza, mas é o supremo controle, autocontrole assegurado pelo Espírito Santo de Deus. A gente pode fazer uma ponte lá para Gálatas. O fruto do Espírito. Significa que não é um autocontrole na sua força, é um autocontrole conforme a própria graça. Porque esse autocontrole segundo a sua própria força se chama legalismo. A gente nessa série nós queremos evitar dois extremos. O primeiro extremo é legalismo. O que é o legalismo? Legalismo é quando uma pessoa acha que está fazendo alguma coisa pelo ato da sua própria força e ela tem mérito diante de Deus. E o outro extremo do legalismo é a graça barata, onde você sabe que Deus derramou graça sobre a sua vida, mas você vive de qualquer jeito. Dietrich Bonhoeffer fala sobre isso, nós falamos sobre isso. A graça barata é justamente isso, é você saber o caminho da graça, você saber de todos os passos, de tudo aquilo que é necessário para ter comunhão com Deus, mas no meio do caminho, você vai brincando com isso. E o Bonhoeffer fala que isso é graça barata. Ele diz, você não pode fazer isso, porque isso custou caro para Deus. Custou o próprio Filho de Deus. Esse sermão é um sermão entendido, mas pouco obedecido. É um desafio para todos nós. Ele apresenta o arrependimento genuíno e justiça que veio do reino de Deus. O Evangelho de Mateus é justamente o Evangelho que fala do reino de Deus que foi colocado, que foi implementado por Jesus Cristo. Existia uma expectativa muito forte para que esse reino chegasse. E Jesus era a expectativa messiânica que se apresenta no Evangelho de Mateus. E ele traz o reino de Deus. Se vivemos o reino de Deus hoje, é porque um dia ele trouxe. Agora, o Sermão da Montanha nos ensina que o seguidor de Jesus deve ser diferente de todos. O seguidor de Jesus deve ser diferente de todos. Mateus 6:8 diz, olha, não seja igual a eles. Nós devemos brilhar como luzes prevalecentes à escuridão. A nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. O amor deve ser o desejo mais nobre do que o dos vizinhos. O amor deve ser o desejo mais nobre. O Stott fala da contracultura. O Evangelho existem vários significados do Evangelho e a cultura. O John Stott usa a contracultura no sentido de que viver o Evangelho é andar na contramão de tudo aquilo que você tem visto. E ser humilde é uma contracultura, porque a gente vive diante de uma guerra. A gente vive numa guerra. A gente vive num conflito.
Um conflito constante. Às vezes você é refutado por ser refutado. Porque às vezes quem te refuta está querendo simplesmente demonstrar que tem mais conhecimento que você. Ou às vezes você é rejeitado, aquilo que você fala não tem ouvido para ouvir, por uma besteira chamada guerra intelectual. E a arrogância vem justamente nisso. A arrogância acontece quando o meu ouvido não consegue ouvir o outro. E a nossa vida começa a se tornar uma vida muito crítica. Muito crítica. Muito crítica. Muito crítica. E eu acabo sendo sempre certo. E a arrogância pressupõe uma pessoa que contesta tudo, porque na verdade quem contesta tudo sempre quer estar numa posição de vanguarda, de vanglória. Então é muito difícil a gente auferir quem é humilde e quem não é. É muito difícil. Porque a gente pensa que a arrogância se dá com uma pessoa que é incisiva. Mas a arrogância também pode se dar por outro lado, para uma pessoa que é irresoluta. É certo, Priscila? Resoluta ou irresoluta? Agora eu fiquei na dúvida. Responde rápido. Uma pessoa que é completamente avessa a ouvir alguma coisa que não seja do próprio pensamento. Aí a gente acaba caindo nisso. O Sermão da Montanha apresenta a vida do reino. O Sermão da Montanha apresenta o desafio de um povo totalmente humano, mas servindo um regime divino. O Sermão da Montanha apresenta homens vivendo aqui, mas não sendo daqui. Você já parou para pensar no conflito que é o Evangelho? Eu vou cair nesse precipício aqui, que montaram para mim. Foi o Adriano que montou esse negócio aqui. Você já parou para pensar como é complexo isso? Você estar aqui sem ser daqui? Você tem uma dupla cidadania, uma temporária e uma eterna. E você tem que saber como aplicar os princípios da cidadania eterna nessa vida, nesse corpo temporário. E a gente começa a se debater porque nós temos dupla cidadania. E a gente começa a entrar num sistema complicado. E a grande pergunta do século 21 é: o Evangelho é possível de ser cumprido? O que você acha? O Evangelho, é possível cumprir o Evangelho? É a pergunta do século 21. Porque por um lado você vai encontrar o legalista que diz assim: não, comigo é o seguinte, joga a Bíblia no peito, eu mato com o pé. Por outro lado você vai encontrar pessoas que exageram na sua liberdade cristã e dizem: não, isso aí é uma utopia, não vou conseguir ver isso tudo não. E lançam tudo para a soberania de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A soberania de Deus se dá na salvação. Mas a vida cristã, ela tem que ser carregada de graça e obediência. É por isso que o Bonhoeffer fala de graça barata e graça especial. Graça barata é quando você recebe a graça e dá um chute nela. É graça barata, na vida cristã. Graça especial é quando você considera que aquele que te salvou é aquele que te conduz em graça. E diante dessa condução em graça, eu tenho uma livre agência no dia a dia, ou seja, uma livre escolha no dia a dia. Eu não tive essa livre escolha para escolher a Deus, Ele me escolheu, Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Mas no dia a dia, eu tenho uma livre escolha. Eu escolho sair daqui e fazer alguma coisa de errado. É a livre agência.
Então essa série tem essa finalidade. Nessas 3 últimas séries nós demos bastante corda. Vai. E agora a gente está fazendo o quê? Vai voltando um pouquinho. Vai voltando. Foi intencional. Porque a gente quer gerar reflexão em meio ao conflito que é viver em 2 reinos. Nós vivemos um conflito. O reino da terra e o reino dos céus. Qual o princípio que eu uso? Eu uso o princípio daqui ou de lá? Diante dos conflitos no dia a dia, qual a decisão que eu vou tomar em relação ao problema A, ao problema B ou ao problema C? Nós vivemos nesse paradoxo de 2 reinos. O reino da terra e o reino dos céus. O evangelho é algo impraticável? Não. Ele pode se tornar impraticável para quem não nasceu de novo. De fato, se a pessoa não nasceu de novo, é aquela discussão de Jesus e Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Se não nascer de novo, não tem como. Ele pode se tornar um fardo terrível. O evangelho pode se tornar uma pedra de tropeço muito forte para quem não nasceu de novo. Mas para quem nasceu de novo, ele é possível. Extremamente possível, porque existe graça e existe corações penitentes. Corações inclinados à obediência. A vida é carregada de experiências. E nós questionamos sobre as atitudes, como nós vamos agir em relação ao mundo, como nós vamos agir em relação à cultura, como nós vamos agir em relação à história. O mundo para alguns é um ambiente hostil, para outros tem como conciliar fé e cultura, mas a verdade é que nós vivemos em um reino tentando obedecer outro reino. Nós vivemos num paradoxo de estar aqui, mas lutando para obedecer lá. Mas você não está lutando sozinho. Se você estivesse lutando sozinho, você seria legalista. Você está lutando com a graça. É com a graça. Lutero dizia que orar é lutar com Deus. Orar é lutar com Deus. Você não está sozinho. A sua vida cristã está totalmente tomada pela presença, pela graça do Senhor. Por outro lado, você se sente compelido a transformar tudo. Você se sente compelido a mudar tudo que está ao seu redor. E de repente nós nos vemos completamente impotentes. E de repente nós nos vemos completamente incapazes de mudar tudo. Embora a gente pregue, embora a gente fale, embora a gente seja arauto, a gente faça isso, faça aquilo, a gente não consegue mudar tudo. E às vezes a gente se frustra por conta disso, não consegui mudar tudo. Eu preguei, cheguei lá, falei. Está aí as redes sociais, gente. As redes sociais, espalhando a mensagem para o mundo. É porque o Facebook é do diabo. Pode ser para quem use para aquela finalidade, para alcançar os fins do demônio. Agora pode ser uma ferramenta missionária tremenda. Tremenda. Use os recursos atuais para falar do amor de Deus, porque você pode alcançar pessoas que você não conhece, que você nunca teria oportunidade de chegar na porta dela. Use todos os recursos possíveis que estão disponíveis na sociedade, na cultura, na vida, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não vou conseguir transformar a cultura, mas ao mesmo tempo eu não vou me acovardar diante dessa necessidade de apresentar a palavra de Deus como aquela que revela os ídolos, como eu falei hoje de manhã. Eu não vou perder a oportunidade de apresentar a palavra de Deus como aquela que revela quem nós somos.
revela quem o mundo é, revela o que está por trás das estruturas. Eu não vou perder essa oportunidade. Nós temos aqui 8 bem-aventuranças. As 4 primeiras falam das atitudes em relação a Deus, e as 4 últimas em relação ao próximo. Quando a gente está falando aqui, bem-aventurados são os humildes, nós estamos falando de uma bem-aventurança em relação a Deus. E entendendo que a nossa atitude em relação a Deus reflete a nossa atitude em relação ao próximo. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Jesus tinha em mente aqueles cujo espírito é paciente e satisfeito. Os que se dispõem a serem com pouca honra nesse mundo, capazes de sofrer as injustiças sem guardar ressentimento. O nosso problema é que a gente quer viver nesses 2 reinos, esquecendo do reino que a gente representa. Nós estamos no reino da terra, mas representamos o reino dos céus. E a todo momento nós esquecemos da segunda cidadania. A todo momento nós esquecemos da nossa segunda cidadania. E a gente quer agir conforme a primeira cidadania da terra. Aí a gente se torna arrogante. A gente quer ter razão no trânsito. A nossa posição tem que prevalecer. Eu já cheguei à conclusão. Tem 2 coisas que a gente tem que aprender no livro de Atos. Eu ouvi uma ministração do Ronaldo Lidório esses dias e depois eu comecei a estudar e vi realmente isso. A vitória da igreja está em reconhecer que existe diversidade na unidade. É impossível que todos pensem da mesma forma, mas existe essa unidade na diversidade. Esse desafio do Paulo que alcançou os gentios, do Paulo que teve que lidar com uma igreja que tinha judeus e gentios. Judeus, eles queriam a experiência mística. Os gregos queriam sabedoria, e Paulo estava lá no meio evangelizando essas 2 preciosidades de pensamento. Jesus tinha em mente aqueles cujo espírito é paciente e satisfeito. Parece que a gente vê isso lá em Paulo. Com muito ou com pouco, com honra ou com desonra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo tinha um espírito satisfeito. Humildade revela isso. O que a gente precisa trabalhar na humildade é isso. Nem sempre a nossa posição vai prevalecer, mas nós vamos nos curvar diante da adversidade. Paulo não foi aceito onde ele chegava. Não, de forma alguma. O próprio Cristo, nosso Senhor, quando abria a boca lá em Jerusalém, nas terras próximas de Jerusalém, era só confusão. Os doutores da lei eram os primeiros a entrar em confusão com ele. Os maiores debates que Jesus teve foi com esses homens que diziam que eram os guardiões da lei. Então, nem tudo foram flores. Os que se dispõem a tanto, a longo prazo, nunca se tornarão perdedores. Por quê? Aí que está a chave hermenêutica desse texto. O texto diz que bem-aventurados são os humildes, porque eles herdarão a terra. Que terra é essa? Já pararam para pensar? Que terra é essa? Bom, essa aqui não é, porque essa aqui gera muita disputa, sim ou não? Sim ou não, gente? É essa terra aqui que o texto está falando? Porque essa terra aqui é só contenda, meu irmão. É disputa, é quebra-pau, a história já diz isso. Um quer prevalecer sobre o outro, e quando a minha ideia não dá, eu vou e passo por cima e tomo, não é meu, e acabou, e pronto, acabou. O humilde ou o manso, ele nunca será o perdedor, porque a razão dele não está aqui, porque a razão dele não está ligada a este reino.
toda a nossa pregação envolve pessoas que estão aqui, mas que não são daqui. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. O texto está dizendo o seguinte, olha, nesta cidadania aqui, é melhor você perder. E o evangelho é isso. Nessa cidadania aqui é melhor perder. Porque na cidadania futura nós temos ganho. A mensagem do evangelho, ela realmente é um paradoxo. Porque a mensagem de autoajuda que a gente vê hoje, ela ensina que você tem o poder, a autorrealização de vencer. A mensagem do evangelho é diferente. A mensagem do evangelho pede que a gente se retire de tudo aquilo que é vão. Não. Aquela coisa do marido e mulher, que a gente vai trabalhar isso até no encontro de casais. Qual é o tema, Maxwell? Melhor ser feliz do que ter razão. Só que essa felicidade, nós vamos trabalhar também um conceito de felicidade aqui, na Bíblia. Porque a felicidade aqui, Macarios, é uma alegria diferente dessa alegria que você busca aqui, é uma alegria do reino, é uma alegria ultra circunstancial, não depende daqui. A alegria daqui não depende das circunstâncias. A alegria do reino não depende daqui, se você conquistou uma coisa, deixou de conquistar. A longo prazo, nós não vamos perder, pode ficar tranquilo. Novos céus e nova terra é o nosso lugar. A gente pode perder aqui, podemos ser ultrajados aqui, pode acontecer o que for aqui, mas pode ficar tranquilo, que você nunca vai se tornar um perdedor por completo. Tem algo muito melhor lá na frente. Essa é a mensagem do evangelho. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Apocalipse 5, 10, 21 diz justamente sobre isso, o dia que nós vamos reinar sobre a terra. Então não queira reinar agora. Pessoas arrogantes, elas têm a ideia de que vão reinar agora. O humilde, ele tem a convicção de que aqui ele vai perder. É claro que um momento ou outro a gente vai conseguir influenciar aqui e ali com o poder do evangelho, mas no frigir dos ovos, nossa esperança não está muito ligada aqui não. Bem-aventurados os humildes, porque deles é a terra. O humilde, não aquele que é forte, agressivo, que quer tomar tudo à força. Herdar é entrar na terra prometida, novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. O Bonhoeffer diz o seguinte: não há direito próprio que proteja essa comunidade de estranhos no mundo. Tudo que a gente faça nesse mundo, qualquer lei que tiver nessa terra, não vai conseguir nos proteger da forma que a mensagem do evangelho nos guarda e nos protege. Toda tentativa nossa de se curvar diante de tudo aquilo que não seja evangelho vai frustrar a nossa caminhada. Nós não temos que reivindicar para nós. A mansidão vai dizer isso. Nós não precisamos reivindicar para nós. Quando perseguidos, sofram. Não reclamar para si algum direito. Como cristãos, a gente sempre reclama dos nossos direitos. Está igual aquele cara chato que está lá no supermercado, né? Chato entre aspas, porque eu acho que é direito do consumidor, né? Ele está lá com um livrinho lá, e tem supermercado que já deixa o livrinho do direito do consumidor lá, para o cara já ir lá e falar. E assim nós somos, às vezes, como cristãos. A gente fica o tempo todo reivindicando nossos direitos. O tempo todo requerendo os nossos direitos. Requerendo os nossos direitos com o próximo. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo que, diante do próximo,
pelo Evangelho, a gente não tem direito, a gente tem dever, o dever de amar. O relacionamento interpessoal não é algo fácil, é algo difícil. Eu reconheço isso porque eu vivo diariamente relacionamentos, sejam eles conjugais, com filhos, com pessoas. Eu reconheço que não é algo fácil. Mas esse princípio que eu estou passando para nós todos hoje nos ensina que, a partir do momento que a gente deixar de requerer o nosso direito para o nosso cônjuge, para o nosso irmão de igreja, nas relações de trabalho, requerer o nosso direito é você se colocar como alguém que quer ganhar. Quero ganhar e acabou. O Bonhoeffer continua dizendo o seguinte: cada palavra, cada gesto revela que aqueles que não são deste mundo. Cada palavra, cada gesto revelam aqueles que não são deste mundo. Estão aqui de passagem, mas não são daqui. A gente pensa que a gente tem que se desviar daqueles pecados espetaculares. Você sabe por que os crentes se desviam dos pecados espetaculares? Porque esses pecados espetaculares expõem o crente a uma situação vexaminosa. Mas tem pecados, aspas, pequenos, que a gente esconde debaixo do tapete, muito bem escondido, porque a gente sabe que ninguém vai descobrir. E o objetivo dessa série é tratar desses pecadinhos que estão sendo jogados debaixo do tapete. Porque os pecadões, às vezes o falso moralismo vai tentar esconder. Não vou fazer isso não, porque já pensou se eu fizer, ou então, o que vão dizer? A igreja vai dizer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora é nesses pequenininhos que a gente precisa tomar muito cuidado. Com os grandões e com os pequenininhos, aspa. Porque são esses que a gente reputa como pecadinhos, que têm roubado o significado do Evangelho nas nossas vidas, que têm feito com que o Evangelho não se torne algo vivo na nossa caminhada, que têm feito com que o Evangelho não se torne algo atrativo para a nossa vida com Deus. A vida começa a ficar insuportável, porque coisinhas pequenas, migalhazinhas, nós vamos colocando debaixo do tapete, daqui a pouco a vida começa a ficar uma chatice. Então chegou o tempo da gente tirar isso de debaixo do tapete. Porque a verdadeira alegria, a bem-aventurança que nós queremos aprender hoje, é de que o humilde, o manso, ele não tem razão aqui. E essa é a verdadeira alegria, perder a razão. Esse é o significado da bem-aventurança, perder a razão. Entregue os pontos para o seu marido, para a sua mulher. Não tem outra alternativa. Meu bem, ok, você tem a razão. Porque não. Chega uma fase do casamento que um quer ter a razão em cima do outro. A disputa é muito forte. E a disputa se torna intelectual, porque um vem com argumento, outro vem com outro argumento, e coisa e tal, e vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Tá bom. Você está certa. Perca. Porque essa é a mansidão do reino de Deus. Saber que você tem muita coisa para herdar lá na frente. Bem-aventurados os humildes, porque deles pertence a terra. Essa é a razão de ser da bem-aventurança, da humildade. Pare de ficar disputando por coisas aqui. Tem muita coisa para chegar na sua lá. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa. Aqui não simboliza nada daquilo que nós vamos ter na eternidade. Nada. E o interessante é que Agostinho, ele fez uma oração muito interessante. Ele disse assim: Senhor, longe de mim
Longe do coração do teu servo que a ti confessa, longe de mim pensar que sou feliz, seja qual for a felicidade que eu desfrute. Longe de mim, Senhor, achar que sou feliz. Longe de mim, Senhor, achar que eu tenho algum tipo de felicidade. Irmãos, nós não temos felicidade, porque o que é felicidade para um não é para o outro. Eu provo para você. Querendo impor minha razão. Eu vou tentar falar para você que o conceito de felicidade é uma furada. Você sabe por que é uma furada? Porque para um, ter uma casa é ser feliz. Para outro, ter a paz dentro daquela casa que ele tem seria a maior felicidade. E esse texto nos ensina, eu quero trazer algumas implicações práticas finais. Essa oração do Agostinho nos ensina algo muito interessante. Nós vivemos no tempo de hedonismo, a busca pelo prazer. Nós temos que ser felizes, nós temos que ter prazer nessa vida, o hedonismo cristão é muito forte. Por quê? Porque o hedonismo cristão trabalha sob a perspectiva de que o cristão, ele merece ser feliz. E eu quero dizer para você que a alegria que o Evangelho nos traz é a alegria de perder tudo aqui, inclusive a razão. A alegria do reino é justamente perder a briga. A alegria do reino é justamente saber que aqui eu posso perder. Não fique ansioso por isso, porque lá na frente tem tanta coisa boa. A ansiedade desse mundo é justamente isso, meu amado irmão querido, lindão, bonitão, lindos. Olha o Robertinho achando que é com ele, ó. Por que a humildade é algo que te traz alegria? Porque a humildade te leva a você sair da sua razão. A humildade é negar a si mesmo. É difícil. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Humildade não tem nada a ver com estereótipos. Porque o cara estuda, o cara é arrogante. Porque o outro não estuda, o cara é humilde. Fuja desses estereótipos. Humildade não tem nada a ver com isso. Pelo menos biblicamente ela não tem nada a ver com isso. Os estereótipos não dizem se você realmente é humilde. O que te diz que você é humilde é o nível de renúncia que você vive para Deus e para o próximo. O que mede a sua humildade não é a roupa que você veste. O que mede a sua mansidão não é o carro que você tem. Tem pessoas que têm um carrão e são humildes. Tem pessoas que têm um carrinho e não são humildes. Não tem nada a ver. Isso é enganoso, a gente querer medir o outro simplesmente porque ele veste assim, se veste assado. Então esse cara é arrogante. O outro é humilde porque o outro é mais simplesinho. Irmãos, o conceito bíblico não é esse. Esse é o conceito da meritocracia humana. O homem sempre busca méritos. Ele quer se apresentar com cara de humilde para a sociedade, às vezes, para arrancar o aplauso ou o reconhecimento, mas não é disso que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de humildade, quando a Bíblia fala conquistarão a terra, a Bíblia está querendo nos ensinar aquilo que Paulo aprendeu de Jesus, mesmo não tendo vivido com Ele. Senhor, se possível for, afaste essa dor de mim, este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a minha mente está cativa ao Senhor. Humildade é perder aqui.
Rejeitamos os pecados que arruinam a nossa reputação e outros nós escondemos debaixo do tapete. Muitas pessoas não entendam e não vão entender isso, porque a regeneração ainda não aconteceu. E ser regenerado é justamente ser transformado por ter visto a beleza do amor de Deus. Gente, aquele que nasceu de novo é aquele que viu a beleza do amor de Deus. Viu a beleza do amor de Deus. O Jonathan Edwards, ele diz, olha, essas pessoas nunca negaram a si mesmo por Cristo, só venderam uma paixão para alimentar outra paixão. Existe uma grande diferença de adesão religiosa e de conversão cristã genuína. Adesão religiosa, você vende uma paixão por outra. Conversão, você diz, caramba, eu estou errado. Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, eu não sou nada. Me ajuda aqui. Me ajuda porque eu só estou perdendo. Eu só estou perdendo. Eu só estou perdendo. Você está no caminho certo. Que o Senhor nessa noite faça com que eu e você aprenda a perder. Que o Espírito Santo de Deus faça com que eu e você administre os conflitos no trabalho, em casa, na igreja, com mansidão, com humildade. Perca a sua razão, porque aquilo que você poderia lucrar aqui, ganhando, não se compara com a beleza da glória de Deus, que há de ser revelada na volta de Jesus Cristo de Nazaré. Perca aqui e agora, e coloque a sua esperança na beleza da glória futura de Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho de Jesus Cristo que encarne nas nossas vidas e nos tire dessa visão mesquinha de querer ganhar e vencer em tudo.